E o governo Lula prometeu anunciar na próxima semana medidas para o avanço da reforma agrária. Em resposta, o MST decidiu esperar o início do chamado Abril Vermelho, onde várias ações e invasões de terra acontecem ao longo do mês, todos os anos, desde 1996. Uma das medidas que devem ser anunciadas é a realização de levantamento de áreas supostamente improdutivas e sem uso pelo poder público. Enfim, desde o início do governo, o Sem Terra tem mostrado insatisfação com o que chamam de baixa prioridade dada pelo Planalto e afirmaram estarem atentos ao anúncio, prometendo ações. Agora, você, Cristiano Beraldo, há quantos anos não se fala em reforma agrária? O MST completou 40 anos de atividade. O governo federal tem muitas terras. Por que essa conta não fecha? Porque não é possível atender em parte, aos anseios e às reivindicações desse grupo, que parece não tem muito interesse também em solucionar o caso, né? Ô Canhoto, essa situação da reforma agrária, ela, na verdade, se tornou um instrumento de uso político de um grupo que atua conforme os interesses de um determinado grupo. Faz ali toda a sua manifestação, consegue ter o apoio de parte da imprensa, se transformam em pobres coitados. Mas invadiram terra produtiva, armados, com pedaço de pau, agrediram A, B e C, não importa. Mas ali dentro do acampamento eles estão fazendo doutrinação de esquerda para favorecer 1, 2, 3 partidos políticos. Não, mas isso não importa, eles são pobres coitados. Mas durante a CPI, na Câmara, houve depoimentos de pessoas que foram parte do MST e disseram como eram usadas para atender aos interesses dos seus líderes. Mas nada disso importa, tem bancada para defender na Câmara. O que importa, na verdade, é a existência do MST, não é resolver o problema da reforma agrária, até porque essa questão de reforma agrária é uma coisa muito curiosa. Essas pessoas que estão ali dizendo que elas querem ter direito a uma terra para produzirem. Ora, eu quero ter direito a um monte de coisa que eu não tenho. Eu trabalho dia após dia para ganhar o meu salário, para poder conquistar aquilo que eu posso. Não é simplesmente eu ficar na minha casa dizendo, mas eu quero muito, eu quero uma casa assim, eu quero um apartamento assado, eu quero um carro não sei o quê, eu quero, e por eu querer eu tenho direito a querer. Não. Reforma agrária, você tem que considerar para aquelas pessoas que estão no campo, trabalhando, tirando o seu sustento da terra, e que por algum motivo não tem esta terra regularizada. Então vamos pensar como resolver esse problema. Agora, invasor de terra, invasor de propriedade de empresas produtivas. Ora, para com isso é ridículo, isso é um absurdo. Só aqui a gente vê tamanha estrutura para proteger a atuação desse grupo, em parceria com o governo, está aí, é tudo combinado. Um ameaça, o outro cede. E assim eles vão convivendo na mais perfeita harmonia. E para nós só serve ficar assistindo este grupo que faz uma campanha incessante que contraria a lei com argumentos completamente absurdos, porque não cabe ao MST definir o que é terra produtiva ou o que não é. Não cabe ao MST definir se tem função social ou não tem, isso cabe à justiça, mas eles ficam lá cheios de razão. Realmente é difícil conviver com essa realidade. Mota, uma das medidas que devem ser anunciadas, levantamento de áreas supostamente improdutivas e sem uso pelo poder público que poderiam ser utilizadas de forma imediata para o assentamento de famílias. Mota. Acho que o microfone está fechado. Checa aí, por favor. Perdão, eu queria perguntar exatamente o que é reforma agrária. Eu acho que é uma pergunta justa. Eu não acredito que exista muita gente que saiba responder isso.
Eu vi uma pesquisada aqui na internet, as definições. Tá? Reforma agrária significa, basicamente, você redistribuir a propriedade de terras. Então, alguma autoridade brilhante que tem grande conhecimento, vai pegar as terras do Brasil e vai redistribuir. E a outra pergunta importante é, por que o Brasil precisa de uma reforma assim? Acho que é uma pergunta honesta, justa. O Brasil é uma potência agrícola. O Brasil hoje, o agronegócio, as fazendas, os produtores do Brasil alimentam mais de 1 bilhão de pessoas do mundo inteiro. Isso com uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo. Na semana passada eu estive no Acre, conversava com um produtor rural. Se eu não me engano, no Acre, a legislação ambiental obriga, se você tiver uma fazenda, 80% da terra tem que ficar intocada. Então, e tem mais. A maioria da população do Brasil é urbana. A maioria das pessoas quer viver nas cidades. Né? Daí o crescimento das favelas, das chamadas comunidades. Então eu faço uma pergunta honesta. De onde vem essa necessidade de uma reforma agrária? Se a maioria das pessoas quer viver na cidade. Se nós somos um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Eu vejo aqui onde eu moro, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, frequentemente jovens, muito bonitas, indo à praia, com seus biquínis, as suas saídas de praia e o bonezinho do MST. Tem um senhor que eu encontro toda vez que eu vou andar na praia, eu vou bem cedo. Ele consegue chegar antes de mim na praia, ele estende lá a toalha dele e bota o bonezinho do MST. Quem sabe eles não têm a chave desse mistério? Quem sabe eles não conseguem me explicar o que é essa tal reforma agrária, né? Que já é discutida no Brasil desde o tempo do Francisco Julião e as suas ligas camponesas. Francisco Julião ia a Cuba, meus amigos. Está registrado no livro da sequência de livros do Hélio Gaspari. E a Cuba se aconselhar com o Fidel Castro sobre essa tal reforma agrária. Quem sabe essa turma do bonezinho não esclarece esse mistério. Pois é, belo argumento. Uma reflexão importante do Roberto Mota. E você, Zé Maria, o que é preciso considerar? O MST atua há muitos anos, né? 4 décadas de atuação. Sim. Olha, Mota, esse debate foi muito forte durante a Constituinte. E tudo estava preparado, eu estava até conversando com a senadora sobre isso, para que a terra tivesse uma função social muito mais forte, porque ficou uma função social, a Constituinte garante, na terra. E a terra seria uma espécie de, as fazendas e terras em geral, seria uma espécie de concessão, para se ter uma ideia. E aí entrou um grupo, que agora o nome está horroroso, mas o grupo chamado Centrão, né? Que foi chefiado ali por um grupo muito importante, o Guilherme Afif fez parte, o Guilherme Fiuza e outros, né? E equilibraram um pouco a Constituição brasileira, né? Mudaram o texto. Então, a terra passou a ser propriedade, no direito de propriedade, o que é muito importante. Mas ficaram ali alguns pontos, principalmente essa função social da terra, que também ninguém sabe que diabo é isso, qual é essa função social da terra, se a pessoa tem a propriedade. A reforma agrária, ela é feita através de terras compradas pelo governo. Houve um momento que o único comprador de terras no Brasil era o governo, porque as terras estavam desvalorizadas, né? Terra é uma reserva de capital muito importante. E quando não se precisa de reserva de capital porque a inflação está baixa e existem outras aplicações, a terra cai o valor. O importante é o documento da terra. E aí o governo comprava e compra, né? Hoje o governo tem mais de 90 milhões de hectares de terra do governo. E aí, para você ter uma ideia, toda a extensão de terra de soja plantada no Brasil é 43 milhões de hectares. Então o governo tem muito mais do que sojas plantadas no Brasil. E não faz por quê? Porque é de péssima qualidade a terra. O governo comprou as fazendas para fazer a reforma agrária, mas não são próprias para assentamento. E é justa essa pergunta sua, porque leva a outra pergunta. E por que não tem reforma urbana, né? Exatamente. Tem muitos movimentos que brigam por moradias, né? Parece que faz mais sentido hoje, inclusive, né, Mota? E não custa nada lembrar, o Zé levantou alguns pontos importantes. A propriedade é um direito natural. A propriedade não é uma concessão.
A propriedade não é um favor que os constituintes de 88 ou de qualquer ano fizeram ao cidadão brasileiro. A propriedade é um direito natural. É um direito que nós temos, como nós temos o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à livre expressão. Então, o Zé lembrou bem, um absurdo, uma coisa inexplicável, essa tal função social da propriedade. Quem define o que é, e não é nem da terra, percebam, é da propriedade. Ou seja, se aplica a tudo que você tem, ao seu carro, à sua casa. O Estado, a qualquer momento, o Estado ou alguém que a gente não sabe quem é, pode chegar e dizer, olha, essa sua propriedade aí não está cumprindo a função social, não. Nós vamos tomar ela e vamos fazer outro uso disso. E daí a gente vê um monte de coisas erradas que acontecem no Brasil, que tem origem aí, no desrespeito de uma coisa que é um direito fundamental, que é a propriedade. Pois é, um instrumento jurídico que se apoia no objetivo de evitar as desigualdades sociais, inclusive. Beraldo, tem uns bairros de classe média alta em São Paulo, que estão sem ninguém, não estão sendo ocupadas por questões de herança, inventário, estão fechadas, várias invadidas, inclusive. Então, muitas casas de herança acabaram sendo invadidas por movimentos desses trabalhadores que buscam por moradias. Quer fazer um complemento, Beraldo? A classe média é uma praga para a sociedade, né? A classe média deveria acabar. Essa classe média que tem 2 carros, que fica comprando 2, 3 televisões, né? Isso que eu falei foi dito e repetido e reforçado por um candidato a presidente da República em 2022, que montou o seu discurso colocando a classe média abaixo de todo, como o grande mal do Brasil. E aí a gente vê que, uma vez vencida a eleição, o alvo está justamente naqueles que compram coisas da China de $50, que agora vão ter que pagar mais impostos no combustível, que vão pagar mais e mais e mais e mais, e o canhão está ligado ali contra as classes mais baixas. E a classe média, essa grande vilã, não por acaso, no fundo, é que faz a roda do Brasil continuar a girar. Só que é um discurso muito bom você atacar a classe média. É um discurso muito bom você dizer, como você citou, Caniato, não, aquele imóvel ali, aquele cara da classe média, aquela família da classe média que herdou, vamos invadir porque eles não têm direito a isso não. Como se ninguém tivesse trabalhado para comprar aquele imóvel. Como se por anos e anos não tivessem pago IPTU, manutenção e tantas outras coisas. É todo um imaginário contra quem produz, quem valoriza o trabalho, quem tem uma vida decente, quem constrói o seu patrimônio a partir do suor do seu rosto. Pessoas que ficam ali só reclamando e apontando dedos, mas na hora de pegar o batente, aí é que eu quero ver. Desses tantos que ficam aí bradando porque querem uma terra para trabalhar, eu quero saber quantos deles já tiveram a oportunidade de trabalhar na terra e na hora de sujar as suas mãos e seus pés, de ficar ali suando de sol a sol, preferiram continuar no movimento, porque ganha sem trabalhar. É muito mais fácil. Trabalhar, pessoal, dá trabalho. Trabalhar cansa, exige do corpo, exige da alma. Mas isso não importa, porque o que importa mesmo é o discurso fácil desses grupos que simplesmente querem manter a sua influência e o seu poder político. Pois é, Beraldo, e a nossa audiência lembrando inclusive de uma fala da Marilena Chauí, filósofa, escritora, dizendo: eu odeio a classe média. E só um rápido registro antes do break, Zé Maria falou Guilherme Fiuza, que já foi nosso companheiro aqui, mas na verdade quis dizer Ricardo Fiuza, o deputado, não é, Zé Maria? Ricardo Fiuza, exatamente, que agora trabalha aí com o Tarcísio, desculpa.